Hora do quadro Que Te Faz Bem, hoje falando sobre skincare, que são os cuidados com a pele. Vamos então com o Lucas Trevisan, que vai trazer todos os benefícios de quem gosta, né, Lucas, de cuidar da pele, principalmente agora, na chegada do verão. Exatamente, é preciso ter muito cuidado, preocupação. Todas as pessoas, de todas as idades, né, que é necessário que as pessoas possam se cuidar cada vez mais. E se cuidando bem, né, cuidando da pele, isso pode provocar consequências positivas lá na frente. Você vai aproveitar cada vez mais a saúde. Bom, vamos destacar um pouquinho mais sobre esse tema na reportagem que a gente preparou para você. A rotina diária de cuidados com a pele começou em 2021 para Deisiane. No começo as pessoas têm muita preguiça. Eu tinha muita preguiça de fazer a rotina. Então, por exemplo, eu montei uma estratégia. Onde meus produtos ficam? Todos dentro do banheiro. Então, de manhã eu vou acordar, já vou tomar banho, tomo meu banho e já lavo meu rosto com o sabonete próprio para o rosto. Quando chegar a noite, vamos dizer assim, eu retiro toda essa impureza, retiro toda essa maquiagem. Não durmo de maquiagem em hipótese alguma. Se eu for para um aniversário, um casamento, chegar de madrugada, eu faço a rotina. Esse médico dermatologista esclarece que o uso diário de produtos para a pele pode ser iniciado basicamente com 3 itens. Primeiro a gente tem que ter em mente o que a pele precisa, né? Então, dermatologicamente, ela precisa basicamente de 3 coisas. Primeiro, a higiene, né? Então, lavar o rosto com um gel de limpeza, um sabonete que seja específico para aquele tipo de pele. O segundo passo, hidratação e o protetor solar, né? Então, a proteção solar é o terceiro passo da tríade de cuidado com a pele. Essa aqui é a pele da Vitória antes de começar a rotina de skincare. Ela sofria com espinhas e manchas na pele. Hoje percebe a mudança usando produtos adequados para o tipo de pele dela. Minha pele hoje é essa. Eu ainda tenho manchas, mas eu entendo que é normal. Mesmo a gente cuidando, aparece acne, aparece manchas porque é uma pele, somos seres humanos e acontece. Mas eu tive assim uma melhora muito significativa comparado ao que a minha pele chegou. Afetou muito a minha autoestima, afetou muito assim a minha personalidade. Eu ficava muito tímida, reclusa, porque as pessoas perguntavam e eu já tinha muita vergonha por mim mesma. E tipo, ai, por que tá essas manchas? E eu não sabia o que dizer. Quanto mais cedo for iniciada essa rotina, mais rápido poderá ser visto o resultado. Quanto antes começar, melhor na idade adulta, né? Porque a gente sabe que já tem muita exposição solar durante a vida e o skincare é uma questão de constância, né? Quanto mais dias a pessoa usar aquele skincare, mais a pele vai estar tratada e vai responder o que o paciente precisa, né? Nas farmácias, os produtos de cuidados com a pele estão assim, a curto alcance. A preocupação em manter a pele do rosto mais bonita e saudável aquece o mercado de dermocosméticos no país. Os brasileiros levam para casa mais ou menos 10 produtos de skincare e gastam em média por ano R$ 237. Para a Deisiane, um investimento que vale a pena. Todo investimento que melhore a tua autoestima, todo investimento que vem para te fazer feliz, porque tu está buscando a tua felicidade, vale a pena. Pois é, né? A gente viu aí que cuidar da pele, os resultados positivos que um bom cuidado podem trazer, elas têm muito a ver também com a autoestima, né? Principalmente nas mulheres. E mais, os cuidados devem ser para todas as idades, né? É importante ressaltar isso. A gente vai conversar agora com a dermatologista Eliane Góes, que além de dermatologista também é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e vai nos explicar um pouquinho mais sobre esses cuidados, né, doutora? Muito bom dia, obrigado por receber a gente aqui. Bom, a gente tem falado aqui sobre os cuidados em qualquer idade, né? Por que é importante as pessoas terem esse cuidado especial com a pele? A partir de que idade, necessariamente, é preciso ter essa atenção especial? Bom dia, Lucas, tudo bem? Obrigada pelo convite, estar falando aqui com vocês. Então, a idade para cuidar da pele é desde que nasce, que a gente fala, né? Então, a partir ali do bebê, quando ele completa o primeiro mês, então é importante a gente já começar a promover a hidratação da pele. E depois, a partir dos 6 meses, é recomendado que faça a utilização do filtro solar, tá certo? De acordo, claro, com a faixa etária, tá?
Inclusive, a senhora separou aqui uns produtos importantes, né? Tem alguns deles que já podem, inclusive, ficar na bolsa ali, de fácil acesso, para que as pessoas possam ter esse costume, né? Porque é uma questão de costume, de rotina mesmo, né, doutora? Com certeza. Então, o produto principal, né, que a gente deve fazer uso, como eu falei, desde os 6 meses, é o filtro solar. Então, aqui, né, a gente tem aqui algumas sugestões de filtro solar. E falando especificamente para o nosso clima, né, que é um clima quente, úmido, no rosto, em geral, as pessoas tendem a ter a pele mais oleosa. E aí a gente usa aqueles produtos, né, que uma dica é que na embalagem eles tenham escrito oil free ou toque seco, tá? E no corpo você pode utilizar, claro, um que seja mais hidratante. Agora, quem tem a pele mais seca, uma pele mais madura, né, geralmente os pacientes, né, mais idosos, eles podem estar utilizando o mesmo filtro solar do corpo também no rosto, não há problema nenhum. Doutora, muita gente fala sobre o fator, né, aquele número que tem ali descrito na própria embalagem. Eu queria que a senhora destacasse aí, desmistificasse se existe um mito em relação a esse fator mesmo. Tem um mínimo ali que é o recomendado? Qual a orientação que a senhora poderia passar em relação ao filtro solar? Certo, então o mínimo recomendado é que seja fator de proteção solar número 30, tá? Quem já tem manchas, quem já tem alguma condição de pele, né, passado de câncer de pele, histórico pessoal, a gente já sobe um pouquinho mais, a partir de 50 é recomendado. Vamos lá, então, está chegando pergunta aqui para a gente, pois não. A pergunta agora, Lucas, é do Nilce Doni. Ele quer saber se pode lavar o rosto mais de 2 vezes ao dia. Bom, em relação a lavar o rosto, né, com que frequência a pessoa precisa lavar o rosto por dia, doutora? Então, é recomendado que a lavagem seja feita 2 vezes ao dia, então pela manhã e à noite. É aceitável até uma terceira lavagem, dependendo se a pessoa faz uma atividade física, está suando bastante. Então, 2 a 3 vezes ao dia é o suficiente. Agora, para quem está precisando sair de casa para ir trabalhar, para ir fazer alguma atividade, o uso do protetor solar, por exemplo, é indispensável, mesmo em dias que não fazem muito sol? Qual a orientação a senhora pode passar nesse sentido? Claro. Então, o filtro solar é indispensável mesmo, porque a gente está falando aqui da cidade, né, de Belém, então é muito difícil realmente a gente não ter zero incidência de sol, assim como outras cidades. Então, a gente sabe que a radiação ultravioleta, ela penetra as nuvens e tudo mais, então a gente realmente deve utilizar. Então, a gente considera assim, tendo uma janela aberta, a gente tem que fazer uso do filtro solar, tá bem? Bom, a senhora separou para a gente aqui um protótipo, né, um modelo, que mostra exatamente como é que funciona na pele essa ação aí com o uso do protetor solar. Eu estava conversando agora há pouco com a senhora que eu falei que muitas pessoas elas começam a nascer espinhas no rosto das pessoas quando ela usa algum tipo de maquiagem. Tem a ver com a maquiagem em si ou realmente essa reação pode aparecer em qualquer pessoa? Qual que seria a motivação, doutor? Certo. Então, um pouco das duas coisas. Então, a gente sabe que a população brasileira e a paraense tem a pele mais oleosa mesmo. Então, a gente tem tanto peles oleosas quanto mistas, que é a oleosidade predominante mais na zona T, aqui a testa, o dorso nasal, o dorso do nariz e aqui o queixo. Então, se a gente estiver aqui olhando aqui a maquete, a gente observa o seguinte. Essa aqui é uma representação em 3D da nossa pele. Aqui é a superfície onde a gente está aplicando esses produtos, né, maquiagem, enfim. Então, se for um produto que não é adequado para o seu tipo de pele, o que acontece? Vai fazer uma obstrução dos poros, que na verdade são os folículos pilosos. E se a gente olhar bem aqui, o folículo piloso, a gente tem desembocando nesse folículo a glândula sebácea. É essa glândula que quando você entope, digamos assim, com maquiagem, não remove, vai dormir de maquiagem, então ela vai fazer uma hiperestimulação. A gente tem uma maior produção de glândula sebácea e vai, logicamente, ocasionar os cravos e as espinhas. Doutora, quais seriam os 3 tipos de produtos, assim, estou falando aleatoriamente, indispensáveis para se ter, independente da característica daquela pessoa, que tem que levar ali na mochila, na bolsa, que a senhora poderia passar para a gente? Então, eu vou bater de novo na tecla do filtro solar. Então, o produto indispensável, número 1, é realmente o filtro solar, ele é indispensável. Então, andar na bolsa, a reaplicação lá deve ser feita, né, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Então, esse aqui vai ser o principal, tá? Se a gente for escolher o filtro solar. Mas se a gente quer fazer uma rotina, um skincare, né? Como as pessoas falam, enxuta, uma rotina enxuta sem muita enrolação. Então, a gente pode começar com o uso do sabonete, certo? Então, aqui a gente tem algumas opções de sabonete. Depois, a gente pode já
passar diretamente para o filtro solar, que às vezes a gente encontra alguns filtros solares que têm substâncias, princípios ativos de tratamento, mas se você quiser optar, antes você pode estar utilizando algum produto, né? Então, assim, algum produto uma hidratação, mesmo a pele oleosa, ela pode ser hidratada. E, por exemplo, ativos, né, derivados ou a própria vitamina C, a gente pode estar utilizando antes do filtro solar. E à noite a gente pode estar lavando novamente, pode reaplicar o mesmo produto que usou antes do filtro solar pela manhã, no caso o da manhã à noite, ou você pode estar utilizando alguns ácidos à noite que devem ser prescritos por um médico dermatologista. É sempre importante essa orientação, né, de um especialista para que se possa utilizar esse tipo de produto. Pode não, pergunta para a gente aí. Isso, Robson, ele quer saber qual o fator de filtro solar ideal para quem tem vitiligo. Pode repetir para mim, Márcio, por favor? O Robson quer saber qual o fator de filtro solar ideal para quem tem vitiligo. Vitiligo. Qual o fator de filtro solar ideal para pessoas que possuem, que têm essa característica? Então, eu vou falar novamente, tem que ser 30 ou mais, tá? Então, quem tem vitiligo, porque o que acontece? No vitiligo é uma desordem da pele que a gente não tem a produção da melanina naquelas determinadas áreas, né? E aí, a gente deve utilizar pelo menos 30, mas idealmente assim, 50 ou mais. A gente está falando muito de rosto, né, doutora? Mas assim, pele é corpo todo, né? Qual tipo de orientação, produto pode se utilizar para o corpo todo? Claro, depende muito da exposição daquela pessoa, que ela vai ter ali no dia a dia, da rotina dela. Mas assim, qual produto a senhora pode recomendar ou a rotina para aquela pessoa utilizar no dia a dia para o corpo todo, para passar ali nos braços, enfim. É mais à noite, é uma proteção mais em casa? Como é que funciona? Então, se a gente fala, né, então, para o corpo, a gente começa falando do próprio banho. Então, o banho, a gente sempre fala, né, que deve ser utilizado sabonetes, não precisa ser tão específicos, claro, de modo geral, mas assim, a gente vai priorizar a limpeza das áreas, por exemplo, axilas, onde a gente fala que dá sujeira, que dá o cheirinho, né? Aqui do pescoço, virilha, tá? Evitar de ficar passando sabonete, porque tem algumas condições que deixam a pele mais ressecada, né? Ou algumas doenças. Então, você vai evitar de ficar esfregando a pele, né? Se não tem nenhuma sujidade aparente. E depois, é claro, né? É recomendável que se faça uso dos hidratantes, certo? Então, eu não separei aqui nenhum hidratante, mas a gente pode utilizar, né? A partir, então, mais ou menos ali de 1 mês de idade, né? São faixas etárias, né? A faixa etária pediátrica e também dos pacientes idosos, é recomendável, sim, que se use uma hidratação frequente, né? Sempre após os banhos. E o filtro solar, pelo menos nas áreas expostas ao sol. Que é a palavra mágica, né? Filtro solar. Pois não, Márcio? A Érica tem um filho de 17 anos, está com uma pergunta aqui. Ele está tendo muitas espinhas no rosto. Ela pergunta, quer saber como tratar. A Érica tem um filho de 17 anos, está ali na fase da adolescência ainda, tem muitas espinhas no rosto, né? Para essa pessoa que já tem espinha, que recomendação, qualquer dica seria para ela tratar, para cuidar mais da pele? Certo. Então, é claro, né, o ideal é que, se ela já tem, dependendo do grau, né, de espinhas que esse paciente tenha, é recomendado que se procure, né, o médico dermatologista. Mas o que você pode estar utilizando, né, favorecendo em casa antes de chegar nesse profissional? Então, primeira coisa, o sabonete. Então, você pode utilizar, se você procurar assim nos rótulos, geralmente produtos que tenham ali, pele acneica, pele oleosa, mesmo aquele paciente que não tenha espinha, ele pode estar utilizando esse tipo de produto. O sabonete para fazer a limpeza, como eu falei, pelo menos de manhã e de noite. Na verdade, de manhã e de noite é recomendado 2 vezes ao dia. Então, ele faz essa limpeza, depois ele vai utilizar o filtro solar, né, toque seco, óleo free, aquilo que eu falei com vocês, livre de óleo, e dependendo, a gente pode utilizar os produtos que a gente opta, evitar usar pomadas, certo? Então, porque tem muita gente que usa pomada, produtos à base de petrolato. Por quê? Se eu estou entupindo novamente, né, aqui, se eu coloco esses produtos, né, muito oclusivos que entupam esses poros, eu vou estar piorando essa produção aqui da glândula sebácea. Então, vai estar piorando a acne. Então, evitar essas pomadas, esses tratamentos caseiros, certo? E aí, a gente pode utilizar alguns ácidos, sim, prescritos pelo profissional, dependendo, às vezes, até tratamento oral. Quanto mais prevenção, melhor, né? Quanto mais cuidado se faça com bastante antecedência, melhor os resultados e aquela pele fica bem melhor. Doutora, muito obrigado por sua participação aqui no nosso Kit Faz Bem. A gente conversou aqui com a doutora Eliana Góes, que é dermatologista e também presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia.
Volto com você, viu, Márcio? Isso, buscar um especialista também, não é, Lucas? Ter cuidado com algumas dicas de redes sociais, ter uma atenção para buscar, de fato, uma orientação correta do profissional habilitado para isso. Obrigado, Lucas, e também esse entrevistado que participou hoje aqui com a gente.